Olá, estamos em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM, na página da TV Câmara na internet, onde você encontra no YouTube essa entrevista quando você quiser, na íntegra, para poder assistir, quando o melhor lhe provier, e também nos canais 10 da NET e 60.3 do HF digital. Nós conversamos com o deputado estadual Luiz Turco. Ele nasceu em São Paulo, nos contava que só nasceu, está radicado em Santo André, é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o PT, desde a década de 80, portanto, conhece muito bem as raízes das diretrizes do partido. Mas vamos conversar sobre o estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa aqui em sua visita a Bauru. Deputado, obrigado por sua visita aqui. Vou começar com um tema caseiro, mas que tem difusão nacional. O STF, depois de uma longa demanda, dessas que infelizmente o judiciário brasileiro demora para dar um posicionamento, decidiu que as taxas de financiamentos ou serviços de financiamento dos sistemas de bombeiros, vários deles regionalizados, como o senhor bem sabe, no estado de São Paulo, são de competência do governo do estado. Aqui vivemos a mesma aflição lá de Santo André e de outras cidades. O problema é que gerou um costume do caixa municipal acabar pagando parte desta conta. O estado banca o salário, enfim, os proventos e estruturas e investimentos são de taxas criadas municipalmente. Sucumbiram às taxas, os prefeitos estão com a corda no pescoço. O que o senhor pensa sobre esse sistema de financiamento? Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez na cidade de Bauru, hoje aqui na Rádio Câmara, TV Câmara. Fiquei muito impressionado aqui com a estrutura de vocês aqui, vocês estão de parabéns. Acho que, né, o diretor aqui de comunicação, Marcelo, aliás, o presidente da Câmara, né, estão de parabéns aí por esse investimento que acho que vai servir de exemplo para várias câmaras municipais, não só do estado de São Paulo e do Brasil. Vale a pena visitar. Então é um prazer muito grande estar aqui, né? Estamos percorrendo o estado de São Paulo, aqui a região, uma agenda proposta pela direção estadual do PT, para todos os deputados estaduais e federais, discutindo um pouco todas as questões. Claro. Bom, eu penso o seguinte, Nelson, eu acho que nós estamos atravessando um problema de economia muito grande. Todas as prefeituras, na sua grande maioria, atravessam uma dificuldade financeira muito grande, né? Principalmente nessa questão de serviço, né? De prestação de serviço. Então, eu vejo pela minha cidade, né? Você enxuga um determinado setor para poder investir outro, enfim, essa coisa toda. Eu acho que nós temos que debater essa questão na Assembleia Legislativa. Essa semana mesmo que passou, a gente estava debatendo uma questão de uma taxa muito simples, que é o seguinte: hoje todo o devedor, quando não paga, ele recebe uma notificação que ele está devendo, né? E se ele não pagar, ele vai pro Serasa, SPC, temas de cadastro, essa coisa toda, né? Hoje ele recebe através de uma carta registrada. As associações comerciais, eu não sei se é o caso aqui de Bauru, acho que entrou também nessa lógica, né? Fizeram um lobby dentro da Assembleia, então teve um projeto para não receber mais via carta registrada, e sim carta simples. A partir daí, porque aí todo o devedor passa automaticamente, tá no Serasa, e força ele a pagar mais rapidamente a coisa. Então, nós ficamos aqui um mês discutindo isso na Assembleia Legislativa. Um mês, para ver que era uma lei já aprovada em 2013, se não me falha a memória. Ok. E agora a Assembleia acabou de aprovar que não necessita mais de carta registrada. Ou seja, então os cartórios perdem, porque não tem mais registro de carta, e teoricamente o consumidor vai sofrer um abalo, né? Porque ele não está mais protegido. E a associação comerciais, os comerciantes, evidentemente, passam a ter mais poder sobre o poder de cobrança, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que lá em Santo André a gente sofre com essa coisa dos bombeiros também, que foi essa questão que se levantou. Eu acho que a gente tem que, através do estado de São Paulo, fazer um debate para a gente regulamentar isso para todo o estado. Eu acho que essa é a melhor alternativa, em vez de cada município ter a sua
a sua leitura, São né? Estruturas regionais. Se paga numa única fonte. Exatamente. Eu acho que tinha que ser uma lei do Estado. Acho que a gente tinha que debater, né? Acho que o governo do Estado ou algum deputado, porque normalmente essas leis é o governo que propõe, mas eu acho que a gente devia implementar esse debate aqui no Estado de São Paulo para a gente poder criar uma única forma unificada no Estado inteiro. Não, lógico, aqui que embutido no nosso debate, não vamos ficar só nele para aproveitar a visita do senhor e outros temas, que a gente está discutindo sem prejuízo do reconhecimento da essencialidade do serviço do bombeiro, mas da forma de financiamento desse complemento. Essa que é a questão central, a questão do financiamento. Isso daí, aqui em Bauru, uma cidade grande, evidentemente, eu nem sei quantos postos de bombeiro tem aqui na cidade. Com certeza tem mais de um, né? Lá em Santo André nós temos 5. Né? Ou seja, não é fácil. Então toda a estrutura é a prefeitura que banca. Aqui deve ser o mesmo caso da Polícia Civil, sim, inclusive Polícia Militar, do Serviço Regional, né? Tudo. Hoje o Estado não paga nada. Há uma discussão embutida. O Estado paga o salário, toda a estrutura de aluguel, alimentação, combustível sai da prefeitura municipal. Então é uma coisa que isso já é um problema antigo, os prefeitos, que a gente vem debatendo. Isso é um problema antigo que os prefeitos reclamam, porque queira ou não deixa de ser uma estrutura. Usando esse como exemplo para o nosso bate-papo aqui, que certamente é um debate longo na Assembleia de bom tempo, nós estamos falando aqui da capacidade dos municípios, que é onde acontecem as coisas, a vida das pessoas, terem transferências de responsabilidades, esse é apenas um exemplo, sem a contrapartida do financiamento disso. Exatamente, não tem contrapartida nenhuma. Essa é uma questão que, principalmente cidades menores, cidades pequenas, com 20, 30, 40 mil habitantes, sofrem mais com isso ainda, né? Porque normalmente você só tem o repasse do Estado e do governo federal, né? Não tem orçamento, não tem receita, a receita é muito pequena, não dá conta, às vezes nem para pagar os servidores públicos que ainda tem que bancar, né? Com alguns serviços que o Estado deveria bancar, como delegacias, como bombeiro e assim por diante. Deputado, como é que o senhor vê, tanto como cidadão, como militante político, como quem milita no meio há bastante tempo, deputado estadual, é claro, presidente do PT em Santo André, o fundador do PT desde a década de 80, essa discussão sobre esse divisionismo nacional enfrentado por uma série de razões que acaba fazendo com que o país não discuta um projeto nacional nesse momento? Se o senhor não concorda com isso, lógico, fique absolutamente à vontade para contribuir conosco nesse debate. O que nós esperamos, cada qual com o seu defeito, em cada uma das legendas, da possibilidade de construir um debate para 2018 desse país que enfrenta tanta dificuldade? Nós estamos passando por um momento extremamente difícil, né? Crise política, crise econômica, crise ética, né? E que já vem de algum tempo. Institucional, já vem de algum tempo. Isso pega do município, em todas as esferas, né? Municípios, estados e a federação. A gente estava conversando ainda há pouco em outros municípios que eu passei hoje pela manhã, o que vem ocorrendo no Rio de Janeiro, por exemplo, né? 3 ex-governadores presos, 2 presidentes da Assembleia do mesmo estado, o atual e o anterior, preso. E fora algumas outras figuras do mundo político do Rio de Janeiro que pertenceram ao último governo também na mesma situação. Então é uma crise institucional, ética, política muito grave, muito grave. Evidentemente que esse debate ele é muito amplo, né? Precisa ver como é que a gente coloca o debate, porque ele é muito amplo. Sim. Mas eu venho debatendo várias coisas a respeito disso e todo mundo vem debatendo isso no dia a dia. Isso virou assunto diário, né? De A a Z em todos os cantos do país, né? O que vem ocorrendo no Brasil hoje, né? Questão do Ministério Público, questão da Justiça Federal, a questão da questão da Lava Jato, que a gente tem acompanhado de perto esse processo, essas denúncias e denuncismo, porque tem a denúncia e tem o denuncismo também, que vem ocorrendo no país de uma forma geral. E nunca se debateu tanto no país hoje, nunca se viu tanta coisa no país hoje como a gente está
como a gente está vendo agora. E de fato a gente precisa dar um rumo, né, para o futuro do país, porque o Brasil é um país que vive uma democracia nova ainda. O país, apesar de ter 517 anos, é um país jovem em relação aos países europeus. É um país jovem, é um país que está vivendo uma democracia muito nova, está aprendendo com a democracia, e mesmo assim é um país que já teve alguns golpes, né? Porque a saída da Dilma, o PT chama de golpe, os outros chamam que não é golpe, mas o fato concreto é que não é a primeira vez que acontece isso no Brasil. Então tudo isso é uma novidade para nós, né? E o papel da mídia também, dos meios, dos grandes veículos de comunicação, também tem um papel fundamental nisso. Então é tanta coisa que a gente precisa debater, mas eu acho que a gente tem algumas questões centrais para debater, né? O Brasil é um país de um povo muito acolhedor, né? Um povo trabalhador. Em qualquer estado a gente brinca com determinadas coisas, mas o Brasil é um povo acolhedor, é um povo trabalhador, é um povo que tem esperança, né? Eu acredito muito, né? E nós acreditamos, acho que todos nós acreditamos muito na força do povo brasileiro, independentemente das coisas que vêm ocorrendo. O Brasil é um país ainda que tem saída. Eu acho que para 2018, e o debate já está colocado, está todo mundo dialogando, o que vai acontecer, é Bolsonaro, é Alckmin, é Lula, é não sei o quê, cada um fala de uma coisa. Mas eu acho que esse último período, né, e evidentemente que a gente vai lembrar do último período que a gente atravessou, né? O que foi os últimos governos do Brasil. E nós do PT, evidentemente, eu sou do PT, eu tenho que falar do PT, eu não posso falar dos outros, mas nós do PT estamos fazendo esse debate, nós achamos importante, né? A gente viu que ocorreu no governo Lula, nos 2 mandatos do governo Lula e principalmente no primeiro mandato do governo da Dilma, o que houve de investimento em projetos sociais e avanço também, emprego, economia, na educação, enfim, projetos sociais de uma maneira geral. E as retiradas de direitos que foram feitos agora. É óbvio que precisa fazer uma reforma política, é óbvio que precisa fazer uma reforma trabalhista, nós precisamos discutir a Previdência, porque a gente sabe que a situação é difícil e nós precisamos encontrar um equilíbrio, né, para não prejudicar nem os aposentados e os trabalhadores de uma forma geral e nem quebrar o governo. Mas é justo colocar no centro desse debate, por exemplo, o tema da Previdência, a gente poderia falar dos demais, certeza, que o governo Lula também não conseguiu fazer a reforma. Não, mas exatamente isso, eu estava comentando numa outra reunião que eu estava até há pouco tempo atrás, eu estava fazendo autocrítica, fazendo críticas, elogios, exatamente, uma formação de qualidade heterogênea. Exatamente, então eu estava colocando isso, falei assim, ó, quando o Lula assumiu a presidência, ele pegou um governo que veio de 8 anos do Fernando Henrique, que a gente tinha concordância com algumas coisas, divergências de outras, e tentamos ajustar as coisas. O governo Lula fez uma opção, né, de fazer várias reformas e de fazer vários investimentos, né, que criou vários projetos, que criou vários programas e ao mesmo tempo deixamos de fazer outras coisas. Por exemplo, a reforma política, que o próprio PT é um grande cobrador disso. Nós precisamos ter a reforma política, nós precisamos fazer a reforma trabalhista, nós precisamos fazer a reforma da Previdência e não fizemos. Que não saiu nem no outro e nem no atual. Exatamente. Não fizemos, criamos expectativa e acabamos não fazendo, mas criamos outros projetos. Aí eu assim, outro dia a gente brinca, né? Eu não participei do governo federal, né? Nunca trabalhei em nenhum governo do PT. Como dirigente do PT, a gente brincava. Por que não fez? Porque se a gente faz isso, a gente deixa de fazer outra coisa. Não dá para fazer tudo de uma vez. Nós temos que fazer opções. E o governo Lula fez uma opção, né? Que era criar emprego, que era desenvolvimento, né? Que era criar universidades para o pobre poder estudar, que era dar casa para quem não tinha, que é colocar luz para quem não tinha, que eram 11 milhões de brasileiros que não tinha. Tudo isso custa dinheiro. Então foi a opção que eles fizeram. Agora o Lula tem dito claramente nas andanças que ele tem feito, ele tem falado isso, você já deve ter visto ele falar, ouvido ele falar, melhor dizendo, que uma das coisas que ele vai mexer, por exemplo, é a questão dos veículos, dos meios de comunicação, né? Que nós precisamos fazer um debate sério sobre a política de comunicação no país.
não tem nada pronto, né? Um debate que precisa ser melhor elaborado, melhor discutido, né? Com todos os setores de comunicação, para a gente ter um país onde a gente tem um poder de comunicação mais democrático, como não é hoje. Aproveitar a visita do senhor aqui, desse calendário de andanças pelo interior do estado de São Paulo, o projeto PT Estado de São Paulo há no paulista e também em certa dose no paulistano uma questão essencial, porque o PT, que tem Lula, que tem outros líderes reconhecidos, aqui não é juízo de valor, é identificação e reconhecimento das lideranças em cada um dos espaços em que o partido reconhecidamente ocupou, não consegue o Palácio dos Bandeirantes. Esse é um grande desafio, Nelson. Acho que esse é um dos principais desafios do PT em nível nacional, é a gente fazer um debate sobre o estado de São Paulo, né? Eu acompanho há muitos anos, né, esse processo de debate. Nós chegamos quase perto em 2002, né? Em 2006 nós tivemos uma votação muito importante aqui no estado de São Paulo, tivemos o segundo turno, a possibilidade com o Genuíno, que foi pela primeira vez do segundo turno, né? Já em 94, na verdade, aliás, 98, desculpe, em 98, quando a Marta disputou o governo do estado de São Paulo, faltou muito pouco para a gente chegar no segundo turno. Certo. Muito pouco, né? Foi o voto útil que impediu a gente de ir para o segundo turno, que o Maluf e o Covas, né? E naquela época se discutia Maluf, Covas, e o voto útil acabou indo para o Covas, que tirou a Marta do segundo turno. Se fosse em futebol, acho que o exemplo nem cabe bem a falar que é cavalo paraguaio. Né? Pois é. A turma começou a ter uma do Corinthians, aí não deu certo não, né? Sim. O Corinthians virou campeão. Eu usei de propósito. Mas enfim, e depois em 2002, né, nós tivemos a oportunidade, o PT estava numa fase muito favorável em 2002, foi onde o PT teve o melhor desempenho, né, nas eleições legislativas para as assembleias dos estados e também para a Câmara Federal, onde foi que o Lula ganhou para presidente e o Genuíno acabou indo para o segundo turno aqui. Infelizmente nós no segundo acabamos perdendo. E depois em 2006 com o Mercadante, que teve uma votação 35% dos votos no primeiro turno, mas aí o Alckmin acabou atropelando, né? Acabou ganhando a eleição. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: já o governo do estado aqui, pelo que eu me recordo, que eu acompanho, desde 78 para cá, né? Estou falando Sim. De 78 para cá, é o mesmo grupo que governa o estado de São Paulo, né? É o mesmo grupo, começou com Franco Montoro, entre si. Franco Montoro, Quércia, né? E foi por aí, depois Covas, depois Serra, Alckmin. Esse grupo já governa o estado de São Paulo já há bons anos. Então isso aqui, e o estado de São Paulo é uma máquina poderosa, são 645 municípios do estado, né? Você tem uma diversidade enorme regional, sim, né? De vocação, né? Você tem agricultura, você tem de tudo aqui no estado de São Paulo. Você tem um país dentro do estado de São Paulo. Essa que é a grande verdade, você sabe que claro, é isso. Então isso aqui é uma diversidade muito grande. Nós precisamos fazer um debate sério de projeto para o estado de São Paulo, que a gente estamos tentando novamente, né? Nós estamos nesse debate exatamente, por isso que nós estamos andando no estado de São Paulo, discutindo com os nossos aliados, movimentos sociais, o movimento sindical, com o partido, aliados, enfim. Como é que nós vamos fazer esse debate aqui? Como é que a gente monta um programa alternativo para desmontar toda essa coisa que o PSDB vem fazendo no estado de São Paulo há anos, que é um desmonte do estado de São Paulo, na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública, agricultura e assim por diante. Eu não tinha essa noção tão grande, eu estou tendo agora que eu estou no meu primeiro mandato, foi a primeira eleição que eu disputo, né? E eu estou lá na Assembleia e a gente percebe isso cada vez mais, porque uma coisa é você acompanhar de fora, outra coisa é quando você está ali dentro da Assembleia, que você começa a perceber. Então você tem uma Assembleia que não tem visibilidade nenhuma, ninguém sabe que existe Assembleia Legislativa aqui no estado de São Paulo, ninguém sabe qual que é o papel do deputado estadual aqui em São Paulo, né? O estado de São Paulo não é visto.
do lado da Assembleia Legislativa. O que aparece na mídia é Câmara Municipal, Câmara Federal e Senado, né? Que a grande mídia mostra e as mídias regionais mostram as câmaras municipais. E o debate do dia a dia nas comissões para discutir os problemas do estado de São Paulo, ninguém sabe o que acontece. E aí fica muito fácil de você fazer, né? Porque você tem uma maioria consolidada dentro da Assembleia Legislativa, são 94 parlamentares, a oposição não passa de 17, 18, né? Então você tem 70 deputados aí falando a linguagem do governador, né? Para a gente aprovar um projeto da oposição demora 1 ano. Eu tenho projeto aprovado em todas as comissões que não vai para o plenário para votar. Se um deputado da situação apresentar um projeto hoje de regime de urgência, ele é votado no dia seguinte. Você está entendendo? Então, é muito difícil fazer política aqui no estado de São Paulo desse ponto de vista, mas evidentemente que nós temos os nossos meios, né, de fazer, que é o jeito tradicional mais difícil, né, que é andar, conversar, reunir. Hoje nós temos, graças a Deus, aí as mídias alternativas, redes sociais que ampliaram um pouco o nosso poder para divulgar as nossas ações, né? E é isso que a gente quer discutir com o estado de São Paulo. Como é que vai ser a segurança do estado de São Paulo? Hoje o servidor público do estado de São Paulo, da área de segurança pública, professor, polícia civil, polícia militar, estão há 3 anos sem reposição salarial. Parece eu falando aqui, assim, pô, esse deputado está falando bobagem, mas conversa com os deputados do PSDB, conversa com os professores da rede do estado, com o policial militar, com o policial, vai na delegacia aqui da cidade de Bauru e pergunta quantos anos não tem reposição salarial. Fazem 3 anos que não tem. Se você assistir a TV Alesp, e eu convido a você que está me ouvindo. É a nossa grade aqui. Eu convido vocês a assistir a TV Alesp, qualquer pessoa que está aqui me ouvindo, ouça a fala, por exemplo, dos deputados que são do PSDB e são da Polícia Militar. O que eles falam na tribuna da Assembleia Legislativa. Então, é difícil. Então, esse debate a gente quer colocar. Não só isso, eu estou dando isso como exemplo, mas queremos construir um programa que dialogue com o estado de São Paulo. A nossa proposta é construir um programa de governo regional, né, em função da característica e vocação que o estado tem. Deputado Luiz Turco, obrigado por ter vindo aqui na nossa visita, eu que nas agradeço. suas andanças regionais aqui na TV e na Rádio Câmara. Eu que agradeço, Nelson, agradeço a você, a todos os funcionários aqui da casa, desejar um grande abraço aí para todas as pessoas que nos estão assistindo, ouvindo. Enfim, parabéns aí para vocês. Muito obrigado. Nós conversamos em multiplataforma com o deputado estadual Luiz Turco. É o nosso espaço aberto aqui na grade da programação da rádio e da TV Câmara. Até o nosso próximo encontro.